a tua palavra. Fale conosco, Senhor. Que o homem decresça, que o Senhor cresça. Queremos ouvir a tua voz, a tua sabedoria, a tua graça. Toma mais de mim, dai-me mais de ti. Preenche-nos, Pai. Fala conosco. Que não seja sabedoria humana, mas a tua voz, a tua sabedoria, no poderoso nome de Jesus. Amém. Vamos começar em Mateus 16, 18. O tema de hoje: o que acontece depois da morte? O que acontece depois da morte à luz da palavra de Deus? O que é que a Bíblia diz sobre isso? O inferno é real? O inferno é físico? Ou é apenas um reino espiritual? O que é que a Bíblia diz sobre o inferno? Sobre o céu? Sabemos que o céu é real, mas também a Bíblia diz que o inferno é real. Então, nós vamos navegar na palavra com a ajuda do nosso professor Espírito Santo. O que acontece depois da morte? Porque o mundo está uma correria muito grande e as pessoas estão se movendo como se não houvesse amanhã. As pessoas estão se movendo como se a vida não fosse um dia ter a prestação de contas. As pessoas estão se movendo como se nunca fossem morrer. E depois da morte, vida eterna, céu ou inferno. E muitos de nós, os cristãos, estamos andando neste mundo e sendo arrastados pelo curso deste mundo. Então, quantos de nós relaxamos na oração, no jejum, na prática do amor, do bem, na comunhão com o Espírito Santo? Então vamos lá, olha o que diz aqui, Mateus 16, 18. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Jesus queria saber o que as pessoas estavam falando sobre ele. E aí disseram, uns dizem que o Senhor é Elias, outros que o Senhor é João Batista, ou alguns dos profetas. E Jesus perguntou, e vocês, o que é que vocês dizem? Aí Pedro disse, tu és o Cristo. Aleluia. O Senhor é ungido. O Filho, veja, o Filho, não é um dos filhos, o Filho do Deus vivo. Ah, Simão Barjonas, não foi sabedoria humana quem te revelou isso. Não foi carne e sangue, mas foi o Espírito Santo. Eu também te digo, você é uma pequena pedra, é uma pedrinha. Pedro significa pedrinha. Sobre esta afirmação, que eu sou Cristo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, repare, não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Então aqui Jesus fala sobre o inferno. E tem uma porta para o inferno. Que porta é essa? Aonde é que fica essa porta? Existe uma localização geográfica na Bíblia para essa porta do inferno? Existe. Então Jesus diz, olha, as portas do inferno não prevalecerão. Não disse só apenas contra Pedro, sobre a vida de Pedro, mas eu te darei as chaves do reino. Todo aquele que afirmar que Jesus é o Cristo, como Pedro afirmou, e crê, recebe as chaves do reino dos céus. Todo aquele que afirmar que Jesus
é o Filho de Deus e o aceitar como Salvador. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Céus no plural. Primeiro céu atmosférico, segundo céu cósmico, terceiro céu, onde está o trono de Deus. E o jardim do Éden está debaixo desse trono. Amém? Então vamos lá. Eu te darei as chaves dos céus, do reino dos céus. E tudo o que você ligar, o que você aceitar, o que a igreja aceitar, tudo que ligares na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que desligares na terra, será desligado nos céus. O que é que nós estamos ligando e desligando? Porque você precisa usar os comandos. Sua boca é uma espada. Cuidado com aquilo que você declara e determina. Se está acontecendo algo na sua vida que você não concorda com isso, desligue usando o poder da palavra no nome de Jesus. Amém? Agora, vamos lá em Deuteronômio 30, versículo 19. Aqui em Mateus, Jesus afirma que existe um inferno, e esse inferno tem uma porta de entrada, e que existe céus no plural. E assim como Pedro afirmou que Jesus é o Messias, recebeu autoridade e recebeu chaves para entrar no reino dos céus. Então, o reino tem os céus, 3 céus, e o crente recebe autoridade, recebe chaves para entrar. Deuteronômio 30, versículo 19. Você pode marcar aí. Lembrando o tema, o que acontece depois da morte. Já vimos aqui que Jesus afirma que existe o inferno e existe os céus. Então Deus diz: hoje invoco os céus, no plural, e a terra como testemunhas. Repare, gente, Deus está dizendo: olha, todos que moram aqui no céu comigo, e a própria natureza que eu criei, são testemunhas do que eu vou falar. Então eu tomo os céus e também a terra como testemunha. São testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte. Olha o que está disponível. A vida está disponível. A Bíblia afirma que Jesus Cristo, em João 14,6, é o caminho, a verdade. Não é uma das verdades, ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. Não é todos os caminhos que levam a Deus, só existe um caminho, que é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então só existe vida por intermédio de Jesus. E ele diz: olha, eu estou colocando aqui céus, fiquem aí como testemunhas. Terra, natureza, tanto nos céus como na terra, são testemunhas. Os anjos são testemunhas também, que eu coloquei diante da humanidade a vida e a morte. É muito triste quando alguém não aceita Jesus e chega o dia em que o coração dessa pessoa bate pela última vez, e num piscar de olhos a alma descola do corpo, e ela vai se deparar não com os céus abertos e os anjos conduzindo ela ao reino de Deus. Infelizmente, alguns cristãos andam envergonhando os anjos, porque tudo que você faz, tudo que eu faço, o Espírito Santo está vendo. Ele pode se alegrar com as minhas atitudes, ou pode se entristecer e ficar constrangido, e os anjos também. Quando Pedro
estava fazendo algo que estava desagradando a Deus, Jesus disse: Simão, Simão, juízo, rapaz. Satanás viu legalidade, em outras palavras, viu legalidade no que você está fazendo e reclamou a tua alma para te peneirar com trigo. Não é porque está numa igreja e está fazendo a obra de Deus que já é convertido. Muitas pessoas carregam raiva, mágoa, sabe, dentro de si, mesmo fazendo a obra. Simão, Simão, você está fazendo a obra, anda comigo, está vendo aí tudo o que está acontecendo, mas Satanás reclamou você, viu, ao Pai. Eu roguei ao Pai, tive uma conversa com o Pai. Quando você se converter, rapaz, fortalece os teus irmãos. Então veja, não é só pregar, estar na igreja, fazer a obra. É realmente mudar de direção, é andar na contramão do sistema do mundo. Amém, igreja? Glória a Deus. Então aqui diz, ele ainda dá uma dica, ó. Eu coloquei os céus e a terra como testemunha diante de vocês. Diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Promessa para mim e para os meus filhos. Minhas atitudes abençoa quem está ao meu redor, abençoa meus filhos, abençoa meu rebanho. Quando você se santifica, você abençoa o ambiente e as pessoas que você está convivendo com elas. Amém? Uma pessoa que escolhe a vida, escolhe Jesus, Deus pode usá-la para mudar não só o mundo ao seu redor e derredor, mas também comunidades inteiras, países, sabe? E tocar o mundo inteiro com essa unção. Amém, igreja? Agora, vamos lá, vamos ver o que é que diz em Apocalipse 9, versículo 1. Porque aqui fala sobre a quinta trombeta, não é? E nós sabemos que o céu é real. Sabemos que a Bíblia fala sobre os céus. Paulo diz que há 14 anos conhecia alguém que subiu ao terceiro céu. E ele dá a entender que foi ele mesmo. Jesus fala sobre os céus. Deuteronômio 19, 30, 19, vimos que Deus colocou os céus e a terra como testemunha. Mas existe um inferno. Vamos lá. Apocalipse 9. E o quinto anjo tocou a sua trombeta. E vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Diga comigo, poço, mais forte, poço do abismo. Então aqui já tem uma dica. Essa estrela que cai, Satanás com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas. Então diz respeito a anjos que seguiram Satanás. E essa estrela aqui não é Satanás, mas ele é um líder. Ele é um líder que está no abismo. Esse líder, o significado dele é destruidor, demolidor. Vamos lá. Então ele está no abismo agora. E abriu um poço do abismo. E subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol. E da fumaça vieram gafanhotos. Olha o exército dele, ó. Essa estrela aqui, esse anjo caído, que está no abismo.
Por isso que os demônios disseram lá no Gadareno: não nos mande para o abismo. Nem os demônios querem ficar no abismo, porque lá existe um líder, uma liderança, que é chamado Destruidor, que é uma estrela de alta patente da cúpula de Satanás, que lidera esse abismo, que está lá nas profundezas desse poço. Esse poço, ainda hoje, agora mesmo, emite esses gases, porque é um local físico, é um local que é disputado pelos Estados Unidos, pela Rússia e pela China. Mas até agora, nenhuma tecnologia conseguiu chegar no fundo desse abismo. Então, fizeram as experiências, em 1912, mandaram um submarino. E quando é submarino, porque a pressão é 1000 vezes maior do que a pressão que está sobre o primeiro céu. É 1000 vezes maior do que a pressão que está no espaço sideral. A pressão quando se aproxima desse poço, desse abismo. E aí eles construíram um submarino e foram pesquisar. Isso está no History. Foram pesquisar esse poço. Quando chegaram perto, eles mandaram uma notificação dizendo que os equipamentos detectaram um odor muito grande, um odor e uma composição química inflamável. E eles viram que havia muitos micróbios e bactérias, e que nesse poço eles encontraram um peixe, e o nome desse peixe é Diabo Negro. E isso fica no mar, no oceano. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas vamos aqui ver o que acontece. Olha só, versículo 3. E da fumaça vieram gafanhotos, demônios, sobre a terra. E foi-lhes dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos seres humanos que não têm nas suas testas o selo de Deus, o Espírito Santo. E foi-lhes permitido que não matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscaram a morte. Foi aí que um diretor de Hollywood se inspirou em fazer aqueles filmes de zumbis, porque são pessoas mortas vivas. Veja, um diretor se inspirou nessa passagem e criou o filme de zumbis, porque isso aqui vai acontecer depois do arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, esse líder, essa estrela que está lá no abismo, com o seu exército, sairá para ferir os homens durante 5 meses. Em Apocalipse 13, 14, diz que quem colocar na sua testa ou na sua mão direita a marca da besta, não tem salvação mais, para sempre. Mas quem não foi arrebatado, estiver vivo naquela época e não aceitar a marca da besta, mas essa pessoa que não tem o Espírito Santo vai ter que resistir, porque a pressão na alma vai ser tão grande que as pessoas vão desejar morrer. Se hoje você vê pessoas, pessoas que pregam a palavra,
com depressão, síndrome do pânico, sabe? Com desejo de suicídio. Mas nessa época, durante 5 meses, o tormento vai ser tão grande, o ataque desses espíritos, que os homens buscarão a morte, mas de uma maneira sobrenatural se tornarão como mortos-vivos. E aqui diz: buscarão a morte. Versículo 6: naqueles dias os homens buscarão a morte, mas não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. A morte é um espírito. Quando a pessoa morre sem Jesus, ela é levada pelo anjo da morte ao mundo dos mortos, e vai esperar o juízo final. Depois do arrebatamento será o julgamento do tribunal de Cristo para os arrebatados e salvos. E o juízo final será depois do milênio. Então preste bem atenção aqui. Quem morreu sem Jesus é levado pelo anjo da morte e vai esperar o juízo final. É muito sério a salvação, gente. Não é brincadeira. E aqui diz que as pessoas buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, ou seja, um exército. Sobre suas cabeças havia como coroas, como se eles fossem reis, semelhantes a ouro. Seus rostos eram como o rosto de homens, que tinha cabelos como cabelos de mulheres. Veja aí a aparência: rosto de homem, cabelo de mulher, para você ver como é a aparência desses demônios e a influência que ele tem sobre a humanidade, sobre comportamentos que nós vemos hoje também. E aqui diz: tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como ruídos de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes a dos escorpiões e ardilhões nas suas caudas, ou seja, veneno, ferrão. E o seu poder era para danificar os seres humanos por 5 meses. E tinham sobre si o rei, o anjo do abismo. E tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Não é qualquer anjo, é um anjo único, é um líder, não é Satanás. Olha o nome dele, em hebraico era o seu nome, Abaddon, em grego Apolion, ou seja, o deus Apolo. Você já deve ter ouvido falar do deus grego, do amor, sabe? O deus do amor, o deus Apolo. E na mitologia grega ele aparece como, sabe, um deus bom. Mas na verdade, esse deus Apolo, ou Apolion, significa destruidor. Então, é um espírito, é um anjo caído que lidera um exército que está no abismo. Apocalipse 20:10, vamos navegar na palavra, vamos lá. Apocalipse 20:10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre. E a equipe do submarino detectou esse odor de enxofre nesse poço que eu vou mostrar para vocês. Que poço é esse? Que porta é essa do inferno? Aonde esse rei chamado Abaddon, destruidor, e Apolion, não é? Ou seja, o deus Apolo, vai trazer, depois do arrebatamento, vai trazer esses demônios que vão aí
atacar os seres humanos. Eles se tornarão mortos-vivos. Então o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite. Olha, quem for para esse lago de fogo será atormentado de dia e de noite. Eles serão atormentados dia e noite. É um período, é só um período, depois é liberado, para sempre, eternamente. Gente, nunca negue a Jesus. Ande em humildade e em amor. Muito cuidado. Guarde o seu coração. Mantenha a comunhão com Ele. Esqueça esse negócio de placa de igreja, de título, de posição. Foque na pessoa do Espírito Santo e no seu Salvador Jesus Cristo. E Ele vai te usar, e Ele pode, sabe, te dar dons, enfim. Mas ser usado por Deus não quer dizer que você está salvo. Ser usado não quer dizer que Ele está aprovando você, que Ele está aprovando nossa conduta. Mas a comunhão é importante. Vamos lá, para não fugir do tema aqui. Apocalipse 20, versículo 13. Aonde é que fica esse poço? Aonde fica esse abismo? Aonde fica essa porta do inferno? A Bíblia vai dizer: o mar. Onde é que fica? Diga: no mar. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. Veja, gente, se você for lá em Lucas, não agora, deixa para você ver em casa, Lucas 16, 23. A Bíblia diz que no Hades, no mundo dos mortos, estava ali sendo atormentado um rico, que de longe viu Lázaro abraçado com Abraão. Veja como era antes de Jesus vir em figura humana. Do lado direito era o seio de Abraão, o paraíso. Quem fazia o bem era consolado de todo o sofrimento que vivia na terra, mas fazia o bem, então morria e ia para o paraíso, que era consolado, recebido ali, não é? Jesus falou sobre essa história verídica, sobre o mendigo que morreu, Lázaro, e foi recebido por Abraão, o pai da fé. Mas havia entre o paraíso e o mundo dos mortos, o Sheol ou Hades, havia um abismo. Então, do lado direito, o seio de Abraão, no meio estava ali o abismo, que também pode ser chamado de Tártaro, aonde fica os demônios. E do lado esquerdo, as almas que fizeram mal, aqueles que morreram na época de Noé, e aqueles que morreram antes de Jesus ser crucificado, de salvar, de nos transportar pela sua atitude de morte na cruz, de Jesus ter derramado o sangue dele na cruz. Então, do lado esquerdo, o paraíso, no meio, o abismo, do lado esquerdo. Por isso que a Bíblia diz que aqueles que estão, os anjos trarão, fiquem do meu lado direito, e aqueles que não forem salvos vão para o lado esquerdo. Não estou falando de política aqui, estou falando do que a Bíblia está dizendo. Amém?
E no meio, sabe? Por isso que a pessoa, esse negócio de céu, inferno, eu vou ficar no meio, sabe? Não, no meio é o lugar onde tem um abismo, que é o lugar dos demônios, é o Tártaro. O céu, lado direito, o inferno, lado esquerdo. Ou o Tártaro, que é o abismo. E isso é no mar. Então, em grego, Hades está falando sobre o mundo dos mortos. Não é um lugar subterrâneo, onde todas aquelas pessoas, os bons e os maus, estavam ali. Mas havia no Hades, no mundo dos mortos, esses dois compartimentos. Qual é a extensão desse lugar? A mesma extensão da Terra, do planeta Terra, é a mesma extensão desse lugar no subsolo. Do jeito que nós temos aqui 8 bilhões de pessoas, o mundo cabe mais de 8 bilhões de pessoas, esse lugar chamado Hades vai caber muita gente, porque é um lugar físico, aonde aquelas almas que forem para lá também estarão fisicamente, não só a alma sofrendo, mas é um lugar de choro e ranger de dentes. Então, veja, haverá um corpo físico aonde a pessoa vai sofrer eternamente. Eu sei que não é uma mensagem empolgante, que hoje é até raro, mas é a Bíblia. Vida ou morte, céu ou inferno. E quem acha que não existe inferno, observe, leia a sua Bíblia, para que você possa se manter salvo. Amém? Amém. Agora, veja, existe o Hades, existe o Tártaro, que é o lugar, não é, onde os demônios estão ali, que é o abismo, e o Sheena, que é o lago de fogo. Agora, as pessoas que foram transferidas do Hades, do mundo dos mortos, Jesus levou cativo o cativeiro, levou os salvos, quem estava no compartimento ali, no seio de Abraão, quem fez o bem estava do lado direito, no seio de Abraão. Jesus desceu às regiões inferiores e ele pregou aquelas pessoas, declarando o que ele fez, morrendo e ressuscitando. E levou cativo o cativeiro, levou o paraíso, quem estava no seio de Abraão, para o paraíso. Quem estava do lado esquerdo, que morreu na época de Noé, os gigantes, pessoas que fizeram, que não entraram na arca, eles estão no Hades, esperando o dia em que serão transferidos, depois do juízo final, eles vão ser julgados, e eles serão lançados no Sheena, que é inferno, ou lago de fogo. Onde é que fica? No mesmo lugar. É como se transferisse de um setor para outro setor pior, eternamente. Hoje você vê pessoas, vêm à igreja doentes, recebem a cura, alguns são curados, outros não acreditam, sabe? Olha, aceita Jesus, olha, agora não estou preparado. Às vezes a pessoa está no hospital morrendo, aceita Jesus, não quero saber desse negócio de Jesus, morre. Para onde vai? Vai para o mundo dos mortos e vai ficar lá no Hades, até o dia, veja, a igreja vai ser arrebatada, vai ter o tribunal de Cristo, aonde você não vai ser julgado e nem perder salvação. O tribunal de Cristo vai julgar o que você fez para Ele depois da salvação, suas obras. O que é que você fez? A crente que entra ano e sai ano, não faz um jejum, não ora, não intercede pela família, não traz uma alma para a igreja. Pensa que isso aí é um trabalho só do pastor, de evangelizar,
eu não sou evangelista, eu não sou intercessor. Todo crente deve interceder, todo crente deve orar e jejuar, todo crente deve evangelizar, trazer pessoas para a igreja, influenciar no seu setor de trabalho, influenciar no seu bairro, influenciar a sua família. Porque um dia você vai prestar contas no tribunal de Cristo. Olha, você ficou muitos anos naquela igreja, quantas almas você levou? Naquele setor de trabalho, quem você influenciou? Olha o mau testemunho que você deu. Então você foi salvo pelo sangue de Jesus, mas no dia do tribunal de Cristo você não vai ter nenhuma obra ouro. O que você fez foi madeira, foi palha. Então, quais são as suas obras? Porque a salvação é pela graça, mas a recompensa, o galardão é pelas obras. Diga comigo, salvação. Salvação. Jesus pagou o preço. É pela graça. Mas o galardão no tribunal de Cristo é por minhas atitudes. Depois a salvação. Quantas almas você ganhou esse ano? Quantas vezes você jejuou por um filho seu? Você jejuou por alguém? Você tem julgado as pessoas? Você fala mal das pessoas, é um crente fofoqueiro, linguarudo, boca grande. Você tem praticado a mentira. Quantos crentes estão presos aí na pornografia na internet? O que nós fizemos de errado, precisamos nos arrepender das nossas obras mortas. Você está vivo? É tempo de você mudar de direção e viver em santidade. Amém? Se arrependa, não fale mal de ninguém, não julgue ninguém. Quem é você para julgar? Se arrependa, você está vivo. É tempo de você viver em santidade, em santificação, de você mudar a sua rota, para que Deus venha transladar você para o destino que Ele preparou para você, para o plano que Ele preparou para você. Não fique querendo o seu plano, se renda ao plano de Deus. Aleluia! Se renda ao plano do Senhor. É por isso que as coisas demoram, porque nós queremos nosso plano. Temos a nossa oração pronta e queremos que Deus aprove. Está na hora de você se render. Senhor, eu quero o teu plano. Eu saí do plano do Senhor. Eu pequei, eu errei, eu adulterei, eu me divorciei, eu menti, eu enganei. Mas, Senhor, eu me arrependo. Eu quero que o Senhor venha restaurar o meu destino e me translade para o plano original do Senhor para a minha vida. Amém, igreja? Como é que eu consigo isso? Arrependimento sincero, santificação, jejum, oração, obediência à palavra. E aí você vai, ao se render ao plano de Deus, ser introduzido à estação que Deus tem para você. E com a nova estação vem recurso, vem apoio, com perseguição. Com perseguição. Mas você vencerá tudo. Porque Deus estará com você. Amém? Agora, veja que coisa, hein? É um local físico, viu? É chamado de Vale de Inom. É chamado também como as ilhas, aliás, o Poço das Marianas. O lugar mais, a montanha mais alta da Terra, para você ter uma ideia, é o Monte Everest. O Monte Everest, na Ásia, ele tem 8.400, se eu não me engano, e 84 metros de altura. 8.484 metros de altura é a montanha mais alta do mundo, é o Monte Everest. E um avião, quando você sai daquele Recife e vai para São Paulo, você sai de um voo comercial e você vai em direção à Europa ou à África, como eu fui várias vezes. Então, um voo comercial,
ele vai a uma certa altitude, mas o voo internacional, ele vai cruzar o Oceano Atlântico e em direção à África do Sul, ele vai chegar no Oceano Índico. E geralmente, a altura máxima que um avião pode chegar de um voo internacional é de 12.200 metros. 12.200 metros. Só que esse lugar, que é chamado Fossa das Marianas, você pode pesquisar esse lugar, a pressão que um avião recebe nesse lugar, na chamada Fossa das Marianas, é 1000 vezes maior do que a pressão que um avião usa com as suas asas para cortar os céus. Nós vemos que no dilúvio as comportas dos abismos se romperam e a terra foi inundada, e depois, pela primeira vez, caiu água do céu. Essas nuvens, quando você está viajando de avião, você vê nuvem, ali é o mar. São águas. São águas que estão no efeito gasoso. Se você for para Groenlândia, não é? Você vai ver que o mar lá fica congelado. Então você vai ver o mar no efeito ali sólido. Essas águas, se o Monte Everest tem mais de 8.448 metros, e um avião, ele somente quase 3.000 metros, um avião só pode voar só quase 3.000 metros a mais do que o Monte Everest, 2.000 metros e pouco. Veja, a maior altura que um avião pode chegar. Então é 2.000 e poucos metros acima do Monte Everest. As Fossas das Marianas, no Oceano Pacífico, tanto a China como os Estados Unidos só conseguiram chegar a 11.000 metros com toda a tecnologia que tem. Com toda a tecnologia. E eles usaram um submarino, e agora em 2023 voltaram com as pesquisas nas Fossas das Marianas, porque há uma guerra por esse local por causa dos minerais. Há peixes que, um deles, como eu falei, sobre o peixe diabo negro, é o único que consegue chegar nessa profundidade, e algumas baleias que podem chegar apenas a 1.000 metros de profundidade, 2.000 metros, mas não a 11.000 metros. Então a profundidade cabe o Monte Everest dentro, e ainda tem mais de 2.000 metros que eles conseguiram medir, só 2.000 metros até agora. E segundo algumas pesquisas, é emitido sons desses lugares. E eles chegaram a encontrar, como se fosse correntes, ferro, aço, sabe? É uma estrutura sólida que eles nunca viram no subsolo. Então há um tipo de material nesse poço das Marianas que eles não estão conseguindo extrair, mas nunca foi visto antes esse tipo de metal. Então há muitas teorias, não vou entrar nisso. Há muitas teorias que são OVNIs, que são isso, aquilo, outro, mas a Bíblia diz que há uma estrela que domina o abismo, e quando
um homem chamado Lázaro estava no seio de Abraão, havia alguém no abismo clamando, um rico, que agora estava pobre, clamando. Meus irmãos, como é importante você andar com Deus em comunhão, sabe, em amor. Porque, voltando lá em Apocalipse 20, 13, o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos. Vejam onde estão os mortos. Está dizendo que está no mar, no fundo do mar. Aonde estão as almas daqueles que morreram sem Jesus agora? Estão lá no abismo, estão no Hades, estão, sabe, realmente, literalmente no fundo do poço. O mar entregou os mortos que nele havia, a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado, agora é o juiz final, de acordo com o que tinham feito. Então a morte, veja, o espírito da morte e o Hades, ou seja, o mundo dos mortos, foram lançados no lago de fogo, no outro compartimento, que é na mesma, sabe, nesse mesmo mundo subterrâneo. O lago de fogo é a segunda morte, aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Mateus 25, 41. Então Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Fogo o quê? Eterno. Preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, é a atitude da pessoa que vai levar ela à condenação. Mas Deus não é amor? 1 João 4,8, sim. Mas Deus está dando o tempo para que as pessoas o aceitem, se arrependam e mudem o seu comportamento. Você gostaria, você comprar uma casa, você compra uma casa nova na praia, num lugar paradisíaco, leva a sua família, aí você pega alguém, um estuprador, matador, alguém que se constitui inimigo, seu inimigo, e você diz: venha morar comigo na minha casa. Porque a Bíblia diz que quem não aceitar Jesus como Salvador constitui-se inimigo de Deus. Se você e eu não queremos levar um inimigo para a nossa casa, você quer que Deus leve? Deus quer amor e puro. Deus é tão santo. Você sabia que Deus nos deu o nome de Jesus, que é o nome dado, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus é o Senhor. Mas você sabia que nenhum teólogo sabe o nome de Deus Pai? Você sabia disso? Nenhum teólogo. Há apenas alguns iniciais, sabe, do nome Deus. Mas não existe nenhuma língua na terra que consegue, não existe tradução para esse nome. Então os rabinos, os judeus, não pronunciam o nome de Deus porque não tem tradução. Então na Bíblia nós vemos: quem é o Senhor? Eu sou o que sou. Aí coloca lá: Jeová é o nome de Deus, não é? Yahweh, não é. Eles colocaram um nome substituto. Então quando você ouvir Jeová Jireh, Jeová Yahweh, sabe, Deus, em várias culturas, Deus, o Criador, o Altíssimo, o Eterno. Mas ninguém, nenhum teólogo na terra, nenhum rabino conseguiu
pegar os originais e traduzir nem o aramaico, nem o grego, nem o hebraico, nem língua nenhuma, o verdadeiro nome do Pai. Então o judeu tem tanto medo de pronunciar o nome de Deus. Se você conversar com um judeu, ele vai dizer: rapaz, olha, nós não pronunciamos o nome de Deus, porque Deus é tão santo e poderoso e temível. Então eles acharam um nome substituto. E Deus é tão maravilhoso que nos deu o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Então quando você quer falar com Deus, você não diz Deus, você não pronuncia o nome de Deus, que nós não sabemos. Nós pronunciamos o nome de Jesus Cristo, e através desse nome você tem acesso a Deus. Amém? Você vai adentrar no reino de Deus através desse nome. Então ninguém pode ir a Deus em nome de Charles, de João, de Maria, de José, da denominação A, B ou C, de Pedro. Pedro tem as chaves. Não, nós só podemos ir a Deus através do nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, 5 em diante. Amém? Amém. Agora, o que é que leva a pessoa a ir para o inferno? Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos incrédulos, covardes, incrédulos, depravados, assassinos, e a Bíblia diz: se você tem mágoa no coração, odeia seu irmão, você é assassino. Os que cometem imoralidade sexual, meu corpo, minhas regras, eu vivo do jeito que eu quero. Então tá bom, você vive do jeito que quer, mas não vai querer que Deus lhe aceite na casa dele do jeito que você quer viver. Porque até no céu tem 12 portas. E ninguém vai conseguir. Tem um muro, viu? Tem um muro altíssimo. Pra você ter uma ideia, a Nova Jerusalém é metade do território brasileiro. E sabe, ele é como é que eu diria? Uma cidade quadricular. Está certo em português? Tanto de altura, quadrangular, perdão, tanto de altura, largura, extensão. É como um cubo quadrado. E os muros, a mesma dimensão que é a extensão dela, é a altura do muro. Veja, na cidade santa tem muros. Ninguém vai pular esse muro para vamos morar lá, pulsa. Não. Só tem entrada nessa cidade quem tiver o passaporte, que é o sangue de Jesus. Amém? Só entra pelo sangue. Tem portas, tem diretoria. Só tem acesso através de Jesus. Ninguém vai entrar de qualquer maneira no céu. Aqui diz, ó, os covardes, incrédulos, eu não acredito em Deus, em Jesus, tudo bem. Depravados, assassinos, que cometem imoralidade sexual, adultério, prostituição, fornicação, masturbação, pornografia na internet, que praticam feitiçaria, idolatria e todos os mentirosos. O lugar deles será o lago de fogo que arde com enxofre. Olha o cheiro que eles sentiram em 1912, na época do Titanic. Até hoje essa rota na Fossa das Marianas não se passa aviões e nem embarcações, porque a pressão é muito grande nesse lugar. Embarcações desaparecem. Se eles se perderem, forem para esses lugares, embarcações desaparecem. O magnetismo é tão grande que danifica as aeronaves. E a pressão é 1000 vezes maior, a 11.000 metros, do que a pressão que há de um avião a 12.200 metros. E nenhuma sonda, nenhum equipamento conseguiu passar até hoje de 11.000 metros. Então, o ponto mais alto do mundo, voltando, o Monte Everest, na Ásia, é o ponto mais alto do mundo. Não é? Aliás, é a montanha mais alta do mundo, de 8.849 metros.
não é? Agora, isso na Ásia. E a Fossa das Marianas, até agora 11 mil metros. Gente, é tempo de santidade, amém? Fique de pé em nome de Jesus. 2 Pedro 2, 4, fique de pé, porque já vamos encerrar. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram. Se não poupou os anjos, vai culpar quem não quer compromisso com ele. Mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos. Aí você vai ver lá a pesquisa, você vai pesquisar a Fossa das Marianas, diz que a escuridão, nenhuma sombra, não há iluminação, é tão escuro, que até hoje eles só acharam micróbios e uma estrutura física e sons que eles não conseguem identificar que vem lá de dentro desse lugar. E a estrutura, eles querem chegar para saber que estrutura física é essa, não conseguiram. E há um peixe lá, como eu falei, que é o peixe-diabo negro. É horrível, depois você coloca lá, não é? Na internet, coloca peixe-diabo negro, é um dos únicos que sobrevive a essa profundidade, não é? Então aqui diz: prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Onde é que está esse anjo chamado Apolo? Ele vai ser liberado depois do arrebatamento, mas depois ele vai ter que passar pelo juízo, o juízo de Deus, e vai ser lançado para sempre no inferno. Aí sim é um lago de fogo. E nesse inferno aqui vai ser diferente, viu? Não vai ter um lugar do Hades, dos seres humanos, das almas, e vai ter um lugar dos demônios. Não, vai ser todos eles, demônios e seres humanos, no mesmo lugar, que é o lago de fogo, para sempre. Então, se você não aceitou Jesus, você pode colocar aí no comentário: pastor, eu quero aceitar Jesus agora. Eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe e receba essa palavra em nome de Jesus. Existe céu e existe inferno. Escolha a vida, escolha o céu, escolha Jesus Cristo. Deus abençoe.